Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM, hoje recebendo o Dr. Alexandre Naime Barbosa, médico infectologista, diretor de assistência do Serviço de Ambulatórios Especializados em Infectologia, Dr. Domingos Alves Meira. Vamos falar a respeito de doenças infecciosas, de vacinas. Doutor Alexandre, bom dia, satisfação em tê-lo aqui novamente. Satisfação é minha, Márcio. Muito bom dia a todo mundo que está ligado na Prever FM nessa terça-feira. Doutor, a gente fala de doenças infecciosas e a gente não pode se cansar de falar, né? Porque elas estão presentes no nosso dia a dia e a gente não pode baixar a guarda, né? Exatamente. Márcio, foi muito legal esse gancho que você deu. Ontem eu fiz uma aula para os alunos da medicina e estava falando justamente sobre isso, né? Sobre a circulação e recirculação de doenças infecciosas. Você sabe que na década de 60, quando os antibióticos acabaram de chegar, né? Alexandre Fleming descobriu a penicilina, estava aquela questão das vacinas, as medicações da tuberculose chegando. Vários cientistas famosos na década de 60 falavam assim, agora é o fim da era das doenças infecciosas, nós vamos erradicar, porque a tecnologia está avançando. E a gente viu que foi um ledo engano. Logo na década seguinte já veio HIV, AIDS, dengue, zika, chikungunya, covid. Então, na verdade, nós vivemos, eu sempre lembro disso, nós vivemos numa pequena aldeia global de 8 bilhões de pessoas. Hoje está todo mundo conectado, não só através da internet, não. Daqui a pouco um de nós aqui, daqui a 48, 72 horas pode estar na China, pode estar na África, pode estar nos Estados Unidos. E essa circulação que tem de pessoas, junto com mudanças que existem em ecossistemas, tem aí o aquecimento global, cada vez mais o homem invadindo lugares onde antes existiam áreas silvestres e lá os animais têm doenças que transmitem para os homens. Então esse intercâmbio tridimensional acaba fazendo com que, na verdade, esse tema de doenças infecciosas tenha que ser realmente sempre em pauta. Somado a tudo isso, descongelamento de geleiras, né? Que pode ter vírus ali congelados há muito tempo, animais extintos ou não, enfim. Isso é chamado de doenças fósseis, né? São, assim como existem animais extintos, que inclusive agora estão voltando à realidade, né? Falamos agora recentemente, clonaram o lobo, né, que estava extinto, lobo terrível, há 10 mil anos. Exato. Existem sim doenças que podem ficar integradas no genoma de pessoas fossilizadas e eventualmente, se mal manejadas, a gente volta daqueles filmes de terror, né, que a gente assiste. Que coisa, né, gente? Porque na verdade tudo é genética, né? Tudo isso, na verdade, é uma sequência de aminoácidos, de base, de nucleosídeos que fica lá guardado e que um dia pode voltar. E a gente viu isso várias vezes na humanidade e vai continuar vendo, por isso a pauta é tão importante. E, doutor, e com tanto avanço, né, o senhor citou aí década de 60 e tudo mais, além das doenças, nós tivemos uma evolução muito grande da medicina, da nossa ciência e tudo mais. O que acontece que o povo não toma vacina? Né? Eu tive um dado hoje pela madrugada, porque eu levanto muito cedo todo dia na grande imprensa, dizendo que o primeiro dia de vacinação contra o influenza começou ontem. A adesão, inclusive para as faixas prioritárias, foi muito baixa. O que está acontecendo com as pessoas? Nós temos as vacinas e elas não estão sendo... As pessoas não estão tomando a vacina. Eu vou responder sua pergunta, você deu uma má notícia, que é verdade, mas eu vou responder também com uma boa notícia que eu vi hoje de manhã. Na verdade, a explicação para isso que você citou, da baixa adesão de idosos e outras populações de risco à vacina contra a influenza, é causada por uma baixa percepção de risco. Uma pessoa mais idosa ou a pessoa que tem comorbidades acaba não levando em consideração que gripe, que é a doença causada por influenza, não é necessariamente sempre uma doença leve. Ela pode ser grave, causar o que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, que basicamente é uma pneumonia pelo vírus influenza, e isso levar à falta de oxigênio, e ela precisa ser hospitalizada, inclusive morrer. Isso é grave no Brasil. Ano passado, mais de 7 mil pessoas perderam a vida somente para o vírus influenza. Acho que a gente comentou aqui na entrevista do mês passado, 6 mil pessoas para a Covid.
Então, essa percepção de risco é baixa. Agora, quer ver onde a percepção de risco é alta? E aí vem a boa notícia, fazendo o contraponto. Ontem à noite saiu o dado. Aqui no estado de São Paulo, finalmente, depois de mais de 7 anos, nós conseguimos voltar à cobertura vacinal para as vacinas básicas do calendário infantil até 5 anos, acima de 90%. Que bom, hein? Por que a percepção de risco é alta para a criança? Não por conta da criança, lógico, ela não tem nem noção disso. Mas porque os pais se preocupam com a saúde da criança. E aí levam as crianças para vacinar. E nós estamos tendo surtos de sarampo. Nos Estados Unidos já morreram mais de 20 crianças. Verdade. Justamente. Morreram, hein? Não é que teve caso, morreram. Crianças que poderiam, mortes evitáveis. É muito triste falar de morte de crianças, ainda mais de mortes evitáveis. E a percepção de risco dos pais aqui aumentou. E finalmente a gente conseguiu uma cobertura para todas as vacinas do calendário básico acima de 90%. Especificamente essa do sarampo, a tríplice viral, que inclui a do sarampo, 95%. Então tudo vai justamente disso que a gente está fazendo aqui. Educação e saúde para a população, mostrando que certas doenças não são uma simples resfriadozinho ou uma gripezinha que podem matar e que as pessoas de risco, que estão em grupos de risco, devem se vacinar. No caso específico do influenza, né, a vacina contra a gripe, a gente tem que tomar todo ano. Eu tomei o ano passado. A importância da gente saber o porquê que a gente tem que tomar todo ano, doutor. Porque, na verdade, a vacina contra a gripe, a que tem no SUS, por exemplo, ela não é uma vacina única. Ela tem lá 3 componentes. Ela protege contra 2 cepas do influenza tipo A e uma cepa do influenza tipo B. Então, lá tem a vacina de influenza tem um componente contra o H1N1, que continua circulando nas suas diferentes formas, contra o H3N2 e contra uma cepa do influenza B. E todo ano, essa composição de vacina muda a depender dos tipos de vírus influenza que circulam. Nós temos o tipo A, como eu comentei, B, mas também tem um outro chamado tipo C. E entre esses tipos, nós temos recombinações. Falei do H1N1, falei do H3N2, mas tem eventualmente o H5N1, H2N4 e tem vários outros que podem ou não circular. Então, a depender dos vírus que estão circulando no hemisfério sul, vocês perceberam que essa última semana principalmente esfriou, é agora que vai começar maior transmissão, maior sazonalidade, que é o termo técnico de transmissão dessas doenças por conta das pessoas ficarem mais em ambientes fechados, com menos circulação de ar. Então, a composição muda, porque os vírus e outros agentes infecciosos estão sempre em mutação, estão sempre mudando, e aí a gente precisa atualizar a vacina. Um outro ponto é que nem todo mundo mantém uma resposta duradoura para determinado patógeno, para determinado vírus ou bactéria a vida toda. Por exemplo, tétano. A gente tem que se vacinar a cada 10 anos. É porque o Clostridium tetani produz uma toxina diferente? Não. É porque o nosso sistema imune consegue lembrar de produzir anticorpos contra o tétano durante um determinado período. Então depende da doença, depende da vacina. Tem vacina que é dose única para a vida toda. Você tomou uma vez, você vai ter sempre proteção. Tem outras que não. Por conta da durabilidade da resposta ou por conta das mutações do patógeno, você precisa repetir. Com essa queda de temperatura, talvez não seja permanente, os próximos dias a tendência é voltar à normalidade que estávamos vivendo, a gente pergunta sobre a dengue, né? Que temperatura baixa, o mosquito da dengue não gosta muito, ele gosta do calor, ele gosta de água e tudo mais, né? Nós tivemos 600, já estamos 624 casos em Botucatu, número atualizado e tal. A gente deve baixar a guarda também ou não? De forma nenhuma, justamente pelo que você falou, né? Nós vivemos um período de mudanças climáticas, às vezes bastante imprevisíveis. Então, essa semana realmente estamos com temperaturas mais amenas, mas é conhecido o fenômeno de veranico durante o inverno, e durante o inverno para chover é bastante difícil, né? Nosso inverno aqui na região é bastante seco e isso deve ser levado em consideração. A dengue, apesar de não ter esse ano atingido os níveis, que bom, do ano passado, ela ainda continua com os mesmos números de 2023. O governo de São Paulo continua
com o Comitê Operacional de Emergência em andamento. Em cidades em que nós não estamos com essa tranquilidade aqui que estamos de Botucatu, não. Cidades com um surto importantíssimo, como, por exemplo, São José do Rio Preto, com a circulação do sorotipo 3. Então, a guarda contra a dengue nunca deve ser baixada. Somente quando a gente tiver uma vacinação disponível em alta quantidade é que a gente vai poder falar. E nem nesse caso, né? Porque, na verdade, na dengue a gente tem um outro problema. Que quem transmite a dengue transmite também chikungunya, transmite zika. Então, ainda que um dia nós tenhamos uma alta taxa de população vacinada e que a dengue talvez não seja mais um problema, chikungunya vai continuar a ser, zika vai continuar a ser, porque, na verdade, o nosso inimigo comum é o Aedes aegypti. E a gente percebe o seguinte, né? Igual o doutor falou de São José do Rio Preto, mas nós temos, por exemplo, Tupã, que está com casos de chikungunya, né? Aumentou terrivelmente. O que é? É falta de atenção? É uma campanha mais eficaz? O que acontece quando a gente tem, em determinados pontos do estado de São Paulo, para não falar do Brasil, falar do estado de São Paulo, índices maiores em determinadas localidades e menores em outras? O Tupã tem uma característica muito sui generis, muito particular, porque lá está acontecendo uma epidemia localizada de chikungunya. E chikungunya é uma doença diferente da dengue em relação à sua dispersão epidemiológica. Ela costuma pegar uma comunidade, uma cidade, uma região e outras cidades próximas serem poupadas por conta da questão de necessidade de uma grande quantidade de vírus para essa doença se transmitir pelo Aedes aegypti. Então, até eu anotei aqui, já foram mais de 3.000 casos no estado de São Paulo, e Tupã registrou mais de 50%, quase 60%, mais de 1.800 casos foram em Tupã. E lá, infelizmente, 4 pessoas morreram por chikungunya, uma cidade relativamente pequena, um surto gravíssimo de chikungunya. E então, por isso que nós nunca devemos baixar a guarda, né? Apesar da dengue poder estar em números menores do que nós vimos no ano passado, existem outras doenças que podem ser transmitidas pelo Aedes. Tá certo. O Márcio estava comentando a respeito da baixa adesão e tudo mais, e até sobre o medo das pessoas, o porquê as pessoas não estariam se vacinando, né? Esse medo seria por desinformação de como as vacinas são feitas? Seria, de repente, como muita gente falou da vacina da Covid, por exemplo. Foi feito muito rápido, eu não confio. As pessoas, às vezes, não sabem como a ciência funciona, digamos assim. Será que deveria haver uma divulgação maior de como é feito isso, de como é produzido? Com certeza, a resposta passa justamente por isso que você falou, educação em saúde, que eu repito, né? Que bom que a gente tem esse espaço, que bom que a gente está conversando sobre isso. Nós estamos em 2025. Nós não estamos mais na década de 50, 60. Muitas vezes eu ouço falar, não, porque a vacina contra tétano demorou 10 anos para ficar pronta. Óbvio, ela foi feita na década de 40, 50, onde a tecnologia não tinha a velocidade que nós temos hoje. Hoje nós temos ferramentas de biotecnologia e diversas plataformas de vacina que conseguem entregar um produto eficaz e seguro em 1 ano, 2 anos. E quando você tem investimento, como houve na pandemia, diversos governos, diversas empresas investindo bilhões de dólares, você consegue um produto muito mais rápido. Você consegue uma resposta muito mais rápida. A gente pode fazer um paralelo, por exemplo, com essas novas medicações que existem contra a obesidade, cada vez mais surgindo novas gerações, né? Tinha inicialmente o Ozempic, mas hoje já tem inibidores de GLP de segunda e de terceira geração com menos efeito colateral, porque se encontrou um nicho, encontrou uma possibilidade de você beneficiar milhares, milhões de pessoas aí falando contra a obesidade, mas isso vale para qualquer tipo de doença quando você tem um investimento maciço em saúde. Então a tecnologia que nós temos hoje nos consegue fornecer esse tipo de resposta muito rápida, que nem um carro elétrico, né? Cada vez mais a gente está evoluindo em termos de efetividade. E a vacina contra a Covid foi justamente isso, e outras vacinas estão surgindo, por exemplo, contra a chikungunya, né, que é uma doença que, além de poder ser fatal, leva a sequelas muito graves. Diferentemente da dengue, que você tem um período inicial que pode ser grave, que leva a óbito, e depois, geralmente, a pessoa se recupera bem, a chikungunya deixa
um quadro de dores nas articulações, de artralgia e artrite, que pode levar meses a anos e que pode ser incapacitante para o trabalho. Então, cada doença tem a sua particularidade e provavelmente nos próximos 2 a 3 anos nós também vamos ter uma vacina contra chikungunya. Contra a dengue a gente comentou aqui no programa passado, né? Muito provavelmente já temos uma no mercado, mas que tem um estoque pouco disponível, só algumas populações podem ter acesso, mas o Instituto Butantan provavelmente esse ano vai lançar a sua vacina, está para ser aprovada pela Anvisa, e é isso. A corrida contra as doenças infecciosas nunca acaba, só que a gente tem que levar em consideração que muitas vezes esses patógenos vão mudando e novos surgem, e por isso a vigilância é necessária. E educação em saúde, que nós estamos fazendo aqui, é fundamental. E os mosquitinhos continuam agindo, atuando, né? Principalmente num país tropical, né? E a febre Europush, né? Espírito Santo parece que está terrível lá também. Alguns casos em São Paulo e tudo mais. O mosquitinho é menorzinho ainda, né? Quase que imperceptível. E segundo informações que eu vi na grande imprensa, que realmente as dores da febre Europush são piores do que da dengue. A febre do Europush era uma doença, quando eu fiz medicina, há 25, 30 anos atrás, quando eu era estudante, era uma curiosidade, era um capítulo de livro que ficava guardado na medicina tropical, nas doenças do Amazonas. Ele é transmitido por um mosquitinho muito pequeno chamado marroim, que existe sempre perto de florestas. Aqui no estado de São Paulo ele existe. E ele fica sempre na zona de transição entre a zona rural e a zona silvestre. Então, por exemplo, quando a gente vai visitar lá a Cachoeira da Indiana, vai na Pavuna, essa transição entre meio rural e meio silvestre é onde ele vive. Então, ele se alimenta, ele tem como principal vítima animais que vivem nessas matas, mamíferos pequenos, mas ele eventualmente pode picar o ser humano. E esse vírus que causa a febre do Europush, que ele é chamado vírus Europush, ele veio descendo da Amazônia para a região central do Brasil e agora chegou na região sudeste. Já existem casos dentro até mesmo da região metropolitana do Rio de Janeiro. E esse surto que você citou no Espírito Santo, mais de 3 mil casos reportados nas primeiras semanas de 2025, uma doença que pode levar a quadros graves, pode levar a óbito, pode levar a encefalite, pneumonia, também a um arbovírus, né, uma doença transmitida por artrópodes e que não vai demorar muito dentro dessa dinâmica que a gente discute de globalização das doenças, de dispersão. O nome disso é Global Health, né, saúde global. Não vai demorar muito para chegar em outros estados, porque esse mosquito, assim como o Aedes aegypti, ele gosta de condições ideais para sua reprodução, que incluem aumento da temperatura que nós estamos vivendo e aumento do regime de chuva, da pluviosidade. Então é mais uma doença que a gente tem que se preocupar. Aqui no estado de São Paulo já foram registrados alguns casos esporádicos também, lá em cima, perto da região de Rio Preto, de Ribeirão, e provavelmente no futuro uma doença que a gente vai ter que conviver também aqui mais para o sul do estado. Quer dizer, vacina, por enquanto, nem pensar ainda, né? Para a febre do Europush, não. Os casos ainda são muito reduzidos. Existe pouco conhecimento. A pesquisa em cima do Europush começou agora faz 1, 2 anos, quando ela saiu da região amazônica e começou a ir para estados do centro-oeste, do sudeste, mas é alvo de muita pesquisa atualmente, porque é justamente uma doença emergente, né? Uma doença que não existia fora do ambiente amazônico, era uma doença conhecida como uma doença tropical, somente quem ia realmente para florestas, para a floresta amazônica se infectava, mas agora ela está se dispersando. E é justamente isso que eu falei, essa dinâmica, né, de você entrar na floresta, de você invadir ambientes que antes eram muito protegidos ou desabitados e agora trazer essas doenças para fora desses locais. São 7h21, nós estamos conversando com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, médico infectologista, diretor de assistência do Serviço de Ambulatórios Especializados e de Infectologia, Dr. Domingos Alves Meira. Vamos fazer um intervalo, vamos tomar uma água e já voltamos com a sequência do nosso bate-papo.
São 7h24, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM. Doutor Naime, a febre amarela também. Eu me lembro quando o pessoal ia para a Amazônia, tomava uma vez na vida a vacina contra a febre amarela. E depois, acho que na década de 90, no início dos anos 2000, parece que também teve uma outra campanha. Como é que é a situação da febre amarela, doutor? A situação da febre amarela, Márcio, é muito parecida com o Oropost, só que mais antiga. É a mesma situação. A febre amarela era uma doença, na verdade, que lá 100 anos atrás, nós estamos em 2025, em 1925, 1920 e 1910, assolava o Rio de Janeiro. Os europeus não queriam ir para o Rio de Janeiro no começo do século passado por medo da febre amarela, porque lá existia nessa época a febre amarela urbana. E sabe quem transmitia a febre amarela urbana? O Aedes aegypti. O Aedes aegypti. Então era uma situação de caos, os hospitais viviam cheios. E aí, o grande sanitarista, Oswaldo Cruz, fez duas coisas. Primeiro, reurbanizou a capital do Brasil, que naquela época era o Rio de Janeiro. Destruiu tudo que era de construção precária, que juntava água, que tinha... Naquela época não existia esse conhecimento que nós temos de vírus, né, que eles chamavam de mau ar, né? Por isso que chama malária, mau ar. E reurbanizou o centro do Rio de Janeiro, drenou tudo, secou tudo, aterrou o Flamengo, aterrou o Botafogo, construiu tudo novo e introduziu o quê? A vacina contra a febre amarela, que tinha sido criada lá pelos americanos quando estavam construindo o Canal do Panamá. Entendi. Por isso, até naquela época, ele também sofreu. A gente está falando aqui de fake news, de antivacina. Naquela época ele sofreu a revolta das vacinas, porque ele queria vacinar as pessoas contra a febre amarela. Com tudo isso, com essas ações duas, né, de reurbanização e limpeza das cidades, não foi só no Rio de Janeiro que aconteceu isso, outras capitais também, e da introdução da vacina da febre amarela, isso na década de 20 e 30, nós tivemos a erradicação da febre amarela urbana, porque, na verdade, nós erradicamos o vetor. Erradicamos o Aedes aegypti. O Brasil erradicou, não tinha mais Aedes aegypti no Brasil até a década de 40, foi o fim. E ele foi reintroduzido na década de 80. Então, veja como a gente retrocedeu no controle dessas doenças. E ela ficou confinada, a febre amarela, ao que era ela antes. Uma doença transmitida por outros mosquitos que vivem na copa das árvores e que o principal reservatório são primatas não humanos, são macacos que vivem na floresta. Isso acontece direto em diversas situações. Então, nós erradicamos a febre amarela das cidades grandes até a década de 40 e ela ficou confinada na Amazônia. E aí, com a invasão da Amazônia, com aquela coisa de construir a Transamazônica, garimpo, a questão de fazendas para gado, ela começou a circular novamente em estados mais ao sul. Goiás, Mato Grosso, onde é hoje Tocantins, Mato Grosso do Sul, veio descendo novamente. Então, quando você citou antigamente, só era necessário, há 40 anos atrás, ser vacinado para a febre amarela se você fosse para esses estados. Verdade. Que era onde tinha transmissão. Mas o vírus foi descendo, por conta desses movimentos que a gente está falando, de cada vez mais circulação de pessoas e tudo mais. Isso desceu para a região do Mato Grosso do Sul, e chegou no começo dos anos 90, na região onde é hoje Ribeirão Preto, Rio Preto. E em 2008, 2009, muitos vão se lembrar, chegou em Botucatu, chegou aqui na nossa região. Eu lembro que teve um surto, eu não sou de Botucatu, sou de Avaré, mas eu lembro que em Avaré também teve vacinação. Exatamente, é isso que eu queria lembrar. Em 2008, 2009, nós tivemos, eu era já médico do Hospital das Clínicas, infectologista lá, nós tivemos um grande surto de febre amarela aqui na nossa região. Botucatu, Avaré, Tapetininga, Ibitinga, todas as cidades maiores aqui da nossa região, Bauru, tiveram mais de 50 óbitos por febre amarela. E aqui na nossa região também ficou obrigatório, ficou uma região de transmissão de febre amarela. Como acontece essa transmissão? Não é na cidade,
Acontece também na mesma situação que eu estava falando do Urupuxi, na região de transição entre zona rural e zona silvestre. Os mesmos ambientes que eu falei. Você vai lá numa cachoeira onde tem mata e você é picado não pelo Aedes aegypti, você é picado por essas duas espécies que chamam sabetes e aemogogos, que são mosquitos que vivem na copa das árvores. Eles se alimentam de quem? Eles chupam sangue de primatas não humanos, de macaquinhos, que eventualmente podem ter o vírus da febre amarela. E quando esses macacos eles morrem de febre amarela, o mosquito vai falar, bom, vou picar o primo deles mais próximo, que é o ser humano, e transmitem febre amarela para o ser humano. E veio passear aqui na mata, né? E veio aqui tomar um banho de cachoeira na Marta, qualquer uma dessas cachoeiras que a gente vai, ou fazer ecoturismo, desses restaurantes que ficam também na beira entre essa transição. Isso aconteceu aqui, veja, como é um mapa que vai seguindo justamente o caminho da Marechal Rondon. Começou primeiro nessa região que eu falei para vocês, lá de Rio Preto, Ribeirão, foi descendo para Araçatuba, depois pegou Assis, Marília, Lençóis, Bauru, Lençóis, Varé, Botucatu, isso 2008, 2009. Foi aí que nós tivemos a vacinação em massa da nossa região, aqui para a febre amarela. E 10 anos depois, em 18, 19, chegou na região de Campinas e São Paulo. Quem está lembrando um pouquinho antes da pandemia, nós tivemos um surto enorme, 17, 18, 19, por conta desses corredores que nós temos de mata ciliar. Os macacos começaram a circular, outros animais, onças e tudo mais, e os mosquitos vão junto. E tivemos surtos na região metropolitana, inclusive dentro da cidade de São Paulo, no Horto Florestal, que fica ali na Zona Norte, casos de morte por febre amarela. E aí, também isso aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem, para quem não sabe, a maior floresta urbana do mundo. Fica no Rio de Janeiro, a floresta da Tijuca. Tivemos mais de 5, 6 óbitos naquela época. E aí toda a região sudeste, que é uma região que tem mata numa concentração bastante alta, a Mata Atlântica, não tão alta quanto a gente gostaria, mas tem, ficou obrigatória a vacinação contra a febre amarela. Então veja que esse movimento que a gente estava discutindo, né, ele é contínuo, de introdução e reintrodução. A gente havia erradicado a febre amarela e ela voltou. Né? Aí por uma questão, vamos dizer assim, um efeito colateral de uma ação boa, que é a preservação das matas. Então, mas a gente já tinha a ferramenta para combater, que é as vacinas. E quem é que morre de febre amarela hoje em dia? Quem nunca fez a vacina? Eu tenho que lembrar um caso muito curioso, Márcio, me desculpe se eu estiver me alongando, me corta. Ontem no meu consultório apareceu uma senhora de 81 anos. O que ela queria? Vacinar contra a febre amarela. Pensei comigo, nossa, que bom, está muito consciente, porque ela deve ter visto que os casos estão aumentando, também aqui no estado de São Paulo. Nós tivemos ali na região de Socorro, de Amparo, já 6 ou 7 óbitos por febre amarela, todos nessa região de transição entre região rural e silvestre. Lá Socorro e Amparo tem uma região fantástica de natureza e tudo mais. Falei, que bom, né? Essa senhora mora em Botucatu, sabe que muitas vezes vai em região de risco, quer se vacinar. Eu falei, então você está consciente, né? Falou, não. Eu estou viajando para Punta Cana e lá exige o certificado internacional de vacina contra a febre amarela e eu não tenho a vacina. Então eu expliquei para ela, né, que realmente países tropicais exigem a vacinação de febre amarela porque não querem que a doença seja introduzida nos países deles. Então, Punta Cana, né, que faz parte da República Dominicana, um país bastante quente, fica ali no meio do Caribe, tem selva, tem mosquito, e por isso que eles exigem, entre outros países. Você vai viajar para a Colômbia, para outros países, você precisa ter esse certificado. Mas o motivo ideal para vacinar é se precaver aqui mesmo, porque em Botucatu você tem esse risco. Ainda falando dessa relação de doenças de animais que acabam afetando a gente, né? Acabam chegando nos humanos, eu me lembro que há muitos anos atrás teve, se não me engano, uma campanha de vacinação contra a gripe suína para humanos. E agora a gente está tendo casos de gripe aviária. Como é que está essa relação nesse momento da gripe aviária? Então, isso é muito importante discutir os nomes, porque às vezes os nomes estigmatizam Sim. os animaizinhos, né? Por exemplo, vamos voltar só um pouquinho na febre amarela, deixar muito claro
que não é o macaco que transmite a febre amarela para o ser humano. Começaram a matar macaco em 2017, 2018, Você principalmente no lembra Rio de disso? Janeiro, né? Você lembra disso? Lembro disso. Porque, por exemplo, eu estava 2 semanas atrás no Rio de Janeiro, subi ali o Morro da Urca, estava cheio de sagui. Né? Não é o macaco que te transmite, é o mosquito que pica o macaco e que depois pica você. Não faz sentido nenhum matar o macaco, faz sentido se vacinar. Primeiro isso. Claro. A questão da gripe, né? Por que ela ganha esses nomes de gripe suína ou gripe aviária? Porque a recombinação entre aquelas letrinhas que eu falei do influenza A, lembra que eu falei? H1N1, H3N2, são 2 tipos de proteína, que é a proteína H e a proteína N, que estão presentes na estrutura do vírus. E elas se recombinam, pode se recombinar no ser humano, mas se recombinam muito mais em locais onde você tem milhões de indivíduos. Então vocês devem conhecer, já devem ter visto foto ou mesmo visitado criação de aves ou criação de suínos. São milhares, às vezes milhões de indivíduos para corte. Então, na China, até aqui no Brasil nós temos isso também. Então, quando um vírus influenza é introduzido nesse ambiente de confinamento, chama confinamento, fechado, ele pode se recombinar em aves. Vai visitar uma produção de aves, você vai ter que colocar máscara para você não transmitir para os animais algo que pode se recombinar neles e depois voltar para o ser humano. Então, o problema da gripe aviária hoje em dia é uma recombinação do influenza A chamada H5N1, que já aconteceu no passado. Nós já tivemos esse surto mundial de H5N1, se eu não me engano foi 2014, 2013, e agora tivemos alguns casos de retransmissão, de volta, né, a gente chama de spillover, de nova adaptação do H5N1 de aves de criação no Sudeste Asiático para seres humanos. E aí a transmissão funciona de humano para humano. A partir do momento que existe esse spillover, que você consegue que o vírus da influenza se transmita do animal, tanto faz do suíno ou da ave para o ser humano, aí o ser humano começa a passar para outros. E foi o que aconteceu no passado com a gripe aviária, com a gripe suína, e que pode acontecer sempre. Por isso essas grandes criações de suínos e de aves têm que ser monitoradas, porque elas podem albergar esse tipo de problemática. E é impressionante assim, principalmente nos Estados Unidos, a gente percebe que o pato selvagem, aves silvestres, né, acabam tendo contato de repente com uma granja, né, de aves, as galinhas e tal, e pode passar. O temor muito grande, e nós tivemos recentemente casos, deve estar acontecendo ainda, da gripe aviária nos Estados Unidos também, né? Sim, é um controle. Nos Estados Unidos, a gripe aviária ainda não saiu das aves, não se adaptou, não fez o spillover, não teve a transmissão. Eles tiveram que matar, exterminar, acho que 200 ou 300 granjas de criação de aves para que isso não se propagasse para o ser humano. Esse é o problema. Uhum. Né? Porque o interessante é porque o epitélio respiratório, as células que revestem o trato respiratório de suínos e de aves é muito, mas muito parecido com o de seres humanos. Então isso se adapta muito fácil, né? O vírus consegue se replicar e faz o tal do spillover, se adapta ao ser humano, como aliás aconteceu com o SARS-CoV-2. Né? Então o vírus acabou se adaptando ao ser humano, fez a adaptação e aí começou a transmitir. E com relação ao coronavírus, doutor? Então, morcegos e tudo mais uma vez os animais presentes, né? Porque o que? Eles são os hospedeiros, e de repente se identifica sempre, olha, coronavírus é o morcego, gripe aviária é o frango e tudo mais. A notícia, né, que assustou não, mas que deixou a comunidade científica em alerta agora no final de fevereiro, foi que um novo coronavírus foi identificado em morcegos na Tailândia, e esse novo coronavírus ele tinha a sua proteína spike capaz de infectar células humanas. Isso foi estudado em laboratório. Nenhum humano foi infectado por esse novo coronavírus que foi descoberto. Mas leva à necessidade de a gente continuar a vigilância
desses animais. E não porque os animais sejam o inimigo, sejam o vilão da história. Porque também os seres humanos podem transmitir doenças para os animais. O fenômeno de transmissão zoonótica de animais para seres humanos chama spillover. Mas tem o spilling, que é o contrário. Quando a gente transmite essas doenças, né, houve vários casos de transmissão de Covid-19 para animais domésticos durante a epidemia, a pandemia. Então, na verdade, é o que eu falei, né? A gente vive uma pequena aldeia global de 8 bilhões de pessoas, contando aí os animais, e isso vai e volta, e por isso a importância da vigilância genômica desses patógenos, desses vírus que coabitam tanto seres humanos quanto animais, e o desenvolvimento de vacinas que podem evitar doença grave, principalmente nas pessoas mais suscetíveis. E um controle também da dispersão das doenças nesses animais, principalmente quando eles são confinados, quando são usados, por exemplo, para questões econômicas, porque é muito difícil, por exemplo, fazer um controle desses em animais silvestres, como morcegos e animais que vivem em floresta. Aconteceu da mesma forma com a Mpox? A mesma forma, excelente exemplo. A Mpox, e o nome correto é esse, é uma doença que não tem absolutamente nada a ver com macacos, apesar do nome antigo levar a palavra macacos. É uma doença cujo receptor, cujo hospedeiro primário é um bichinho pequeno chamado cão da pradaria. É tipo um ratinho que vive na África e ele se transmite principalmente através do contato próximo, e como é um bichinho fofo, ele é o fim da cadeia alimentar de diversos outros animais que se alimentam desse, tipo um coelhinho, um roedor grande, e aí o contato com a pele, na hora que os animais vão se alimentar dele, transmitem esse vírus que causa uma doença de pele, né? A varíola. É uma doença muito parecida com o que a gente tinha antigamente, a varíola. A varíola, o Mpox é um vírus dessa família da varíola, Orthopox viridae. E aí essa doença, Mpox, ela sempre esteve presente em surtos pequenos, quando crianças e adultos do sudeste da África, do sudeste não, do oeste da África, região ali da Foz do Rio Congo, entravam em contato com esses animais, causando uma doença principalmente de pele, lesões maculovesiculares. E em 2022 aconteceu de um grande influxo de pessoas saírem da República do Congo infectadas, irem para a Europa, e a transmissão de pessoa para pessoa. Mpox hoje é uma doença que está presente em praticamente todos os continentes. Eu atendi um paciente com Mpox aqui em Botucatu há 2 semanas atrás. Uma doença que continua circulando. Mas é justamente isso. O vírus fez uma adaptação ao ser humano, que é o tal de spillover, e aí começa a transmissão de humano para humano. Essa barreira sanitária, vamos dizer assim, eu acho que é fundamental, não, doutor? De repente você vai sair daqui do Brasil, você vai para a África por N motivos, ou você vai para a Ásia, ou você vai para a Europa, ou para os Estados Unidos, que você, de repente, tenha uma certificação que você está vacinado, né? E você vindo de lá, que você passe por uma quarentena, alguma coisa desse tipo, porque hoje em dia não dá para a gente bobear com o mundo, né? A gente está num mundo globalizado que tudo pode acontecer, né? O que é importante é a informação chegar para as pessoas e haver o gerenciamento de risco para essas situações. Então, onde se sabe que está havendo surtos de doenças potencialmente transmissíveis para seres humanos, essa região tem que ser monitorada, as pessoas que visitaram essa região têm que ser monitoradas, se possível, né? Se a doença for imunoprevenível, tiver vacinas, as pessoas devem ser vacinadas, mas é muito importante também não estigmatizar essas populações, porque senão a gente leva um risco de preconceito, Verdade. de uma não aceitação. Então isso, nós temos que tomar muito cuidado. A resposta para isso é vigilância. É vigilância tanto genômica dos animais, das pessoas que estão com sintomas, para entender qual doença está circulando. Lembra o Ebola, 2 anos atrás, foi a mesma coisa. Foi a primeira vez que a gente teve casos de Ebola fora da África. Tivemos transmissão de Ebola na Alemanha, nos Estados Unidos, de pessoas que visitaram aquelas regiões e depois voltaram para os seus países. É importante essa vigilância
a discussão sobre isso, né? Por isso que eu repito, educação e saúde é a melhor forma de prevenção das doenças. E tendo essa vigilância, a gente evita uma nova pandemia, né? Exato. Vamos levar em consideração isso que você citou, né? Imagina se os organismos de saúde global tivessem mais alertas em relação aos casos de síndrome respiratória que aconteceram na China naquela época, que os bloqueios sanitários tivessem sido feitos de forma mais assertiva quando tivemos aquela situação esdrúxula na Itália, na Espanha, isso teria sido muito melhor controlado. Esses são os legados, né? A gente teve uma tragédia, talvez nunca ninguém da nossa geração vai esquecer isso. Foram pelo menos 7 milhões de pessoas que morreram no mundo de Covid. Esses números oficiais, né? Os estimados são de 20, 21 milhões, 3 vezes mais. Espero que isso fique de legado positivo, que a gente consiga intervir em surtos futuros que com certeza virão, porque existe essa dinâmica, e consiga implementar barreiras, mecanismos que possam evitar a transmissão e cada vez mais trabalhar na construção de vacinas ou medicações que façam a prevenção. E a minha pergunta derradeira seria justamente isso. A pandemia, depois de tudo que nós vivemos, que o mundo viveu, essas 7 milhões de mortes oficiais, pelo menos, né? E 10% disso aqui no Brasil. Exatamente. Né? O ser humano aprendeu com isso, doutor? Aprendeu na dor de perder um ente querido, um amigo e tudo mais. Aprendeu dos cuidados e, por exemplo, as pessoas, elas higienizam as mãos, elas usam máscara quando estão com um simples resfriado mesmo. Elas aprenderam, serviu de alguma coisa essa terrível pandemia? Márcio, essa pergunta ela é muito difícil. Ela depende justamente daquilo que eu comentei nas questões anteriores, do grau de percepção de risco individual. Para algumas pessoas, a pandemia serviu de aprendizado, serviu para entender que alguns hábitos de higiene são fundamentais. Lavar as mãos após tossir, espirrar. Se você tiver com sintoma respiratório, ainda que pareça um resfriadozinho, uma gripezinha, evitar contato com outras pessoas. Se tiver que sair de casa, usar máscara para evitar transmitir isso para outras pessoas. Lembra que antes da pandemia era muito comum a gente ver chineses e japoneses usarem máscara porque eles têm esse aprendizado. Então, para uma parte da população, sim, ficaram ainda mais alerta para a questão das vacinas. Mas para outra parte da população, infelizmente, não. A memória muito fraca, porque existe uma questão chamada de negação. Como aquilo que a gente viveu foi muito forte, foi muito intenso, houve medidas extremamente graves, mas necessárias, como lockdown, isolamento. Muitas pessoas simplesmente bloqueiam isso e esquecem tudo o que aconteceu. Nós estamos completando agora, acabamos de completar 5 anos do início da pandemia. Não faz tanto tempo assim. O que a gente viveu foi muito grave. E as pessoas querem esquecer, querem viver a vida. O turismo global nunca esteve tão em alta como está agora. Qualquer lugar que você for no mundo está cheio de turista. As pessoas querem aproveitar aquilo que perderam durante todo esse tempo. Mas grande parte, infelizmente, não absorveu. Por isso é tão importante continuar discutindo o assunto de forma responsável, sem exagero, sem alarmismo. Tudo isso que a gente falou aqui de novos surtos, novas doenças, sempre no sentido de vigilância, de atenção, mas nunca no sentido também, eu não vou visitar tal país, eu não vou para determinada área. Faça com responsabilidade, gerenciando o risco. Tá certo. Doutor Alexandre, mais uma vez eu gostaria de agradecer a sua participação. Mês a mês ele vai estar aqui, trazendo todo o seu conhecimento, tirando dúvidas para os ouvintes do primeiro Jornal da Prevera FM. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço novamente o espaço, sempre um prazer estar aqui terças-feiras de manhã com vocês. Um grande abraço e um ótimo dia para todo mundo que está ligado aí na Prevera FM. Você ouviu Primeiro Jornal Prevera FM.